A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, servos de Deus. Tudo bem com vocês? Com certeza. Estejamos de pé. Antes de fazermos a nossa confissão, quero convidar aqui o irmão Álvaro Zamperlin. Esta tarde, infelizmente, ele perdeu o seu irmão. E mesmo assim ele está aqui celebrando ao Senhor. E nós iremos orar pela família, orar por ele, para que o Senhor o conforte. Cadê o irmão Álvaro? Está onde? Está vindo aqui, isto. Pastor Dilson, só acompanha ele aí, pastor Dilson? Por gentileza. Perder alguém que amamos não é fácil. Nós não temos em nosso DNA a perca. E perder alguém que está ao nosso lado se torna um pouquinho mais difícil ainda. Igreja, estenda as suas mãos para cá e nós vamos orar, pedir ao Senhor que conforte o coração desse servo de Deus tão abençoado. Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, aqui está o teu servo, Senhor, com o coração dilacerado, Senhor. Pai, nós não entendemos e não aceitamos as percas, Pai, mas nesta noite pedimos ao Teu Espírito Santo que console o Teu servo, Pai, fortaleça, use ele neste momento, Pai, como palavra viva diante desta família. Console também os outros familiares, Paizinho querido. Senhor, sabemos que muito em breve, Pai, tudo isto terminará. E é por isso que nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão diante desta situação. E se a igreja concorda, diga amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, viu? Força do Senhor. Deus abençoe você também. Muito bem. Você trouxe a sua Bíblia? Levante a sua Bíblia e faremos aqui a nossa confissão. E esta confissão é importantíssima. É o momento em que a igreja local, a nossa igreja, a Igreja Batista, confirma publicamente de que a nossa regra de fé única e exclusiva é a Bíblia. Então vamos lá, junto comigo. Esta é a minha Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé, caminharei em esperança e praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Em Cristo Jesus, eu sou abençoado, redimido, perdoado, ungido, aceito, aprovado, saudável, próspero, determinado, confiante, livre e completo, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Amém, amém, amém. Ainda com a sua Bíblia, tome o seu lugar e abra comigo em Apocalipse, capítulo 19, versículo 5. Apocalipse, capítulo 19, versículo 5 ao versículo 8. Este tema que o Senhor nos conduzirá nesta noite é um tema a qual eu fui formado. Há 40 anos atrás, a igreja brasileira falava, vivenciava. A igreja brasileira, ela experimentava de forma muito forte a característica dos últimos dias, que será o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o milênio e assim sucessivamente. Então, a minha alegria em retomar esta mesma sensação de experimentar esta esperança que nos move, esta esperança tão extraordinária, que nos fortalece a cada dia, esta esperança de que breve, muito breve, mais rápido do que eu e você imaginamos, a trombeta soará, e nós não teremos mais que orar por alguém que morreu. Nós não teremos mais e não experimentaremos mais a tristeza.
não experimentaremos mais a angústia, a solidão. Então, por isso, este tema me traz uma esperança muito forte, uma alegria de continuar servindo ao Senhor. E eu coloquei aqui, não está em um português diferenciado, mas eu coloquei no presente, ato contínuo, eu vou. Esta é uma certeza que eu tenho em Cristo Jesus. E ao final você me responderá, se você ainda tiver dúvida. E você? Você irá para as bodas do Cordeiro? Amém. Nós iremos. Apocalipse capítulo 19, versículo 5 ao versículo 8. Veja o que diz a palavra de Deus. E ela é verdadeira e não há sombra de dúvida de que de fato este evento acontecerá. Então veio do trono um som. Este som veio do trono, vem dos céus. Ele é inacessível até este momento à humanidade. É um som da eternidade. É um som poderosíssimo. Este som veio do trono, da voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos os seus servos, que somos nós, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como os humildes. Próximo versículo. E ouvi um som, agora é um som que desce do trono e chega até nós. Este som parecia como a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, e como fortes trovões que dizia: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Antes de irmos para o próximo versículo, eu tive a oportunidade de visitar no Canadá aquela cachoeira que tem por nome Niagara Falls. E visitei também a nossa aqui do Foz do Iguaçu. E quando você está diante daquela imensidão, para quem é servo de Deus, não consegue se segurar, porque as águas têm um barulho extraordinário. E essas águas desta voz que sai do trono de Deus e vem até nós, esta cachoeira, esta grande cachoeira, ela nos atingirá de forma poderosíssima. Versículo 7. Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, a noiva que somos nós, os lavados e remidos e comprados com o sangue de Jesus Cristo. Nós já estamos preparados para recebê-lo. Eu desejo isto, você deseja isto, eu espero isto e você espera isto. A nossa alma, o Espírito de Deus que congrega com o Espírito humano, nós clamamos incessantemente: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. A nossa morada nos aguarda. Estamos preparados para isto, estamos preparados. A igreja está preparada, a igreja mundial está preparada, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos preparados. Portanto, as bodas do Cordeiro é um tema de extrema relevância que gera esperança. Esperança viva, esperança eficaz, esperança motivadora, esperança que nos anima cada dia a continuarmos a servir ao Senhor. É importante que você e eu saibamos qual é a perspectiva teológica da nossa igreja em relação a este evento. E eu pedi para que o nosso colega fizesse um gráfico para que você pudesse entender sobre isto. O que a nossa igreja pensa. Lembrando que a nossa característica teológica, ela é pré-tribulacionista. A Igreja Batista Central, em harmonia com a nossa liderança, com os nossos pastores, nós acreditamos firmemente na palavra de Deus e por isto optamos por esta visão teológica pré-tribulacionista.
Pode soltar o gráfico e depois nós vamos explicar rapidamente antes de adentrarmos no tema principal desta mensagem. Muito bem, de forma panorâmica, o que você percebe aqui é que nós estamos baseados no livro de Daniel, que é um livro escatológico e não apocalíptico. O livro de Apocalipse é um livro apocalíptico, mas Daniel é um livro escatológico e Deus mostra para ele as 70 semanas, uma profecia que aconteceria na sua época e acontecerá nos nossos dias. Portanto, desta 70 ou 70ª semana, a qual nós experimentaremos, algo especial aconteceu, por quê? Porque a morte do nosso Senhor Jesus Cristo trouxe a nós, no dia do Pentecoste, um novo processo e a graça manifestada começa a atuar em nosso coração. Então, alguns teólogos afirmam que após a morte do Senhor, após o Pentecoste, ou no dia do Pentecoste, dá-se um período que nós chamamos, alguns de nós optamos por chamar de Era da Graça. Alguns acadêmicos, teólogos, dizem que este período é o período da pausa. Um período em que não está inserido nas 70 semanas de Daniel. Porque algumas características desta 70ª semana, ela acontece exatamente nas bodas do Cordeiro. Mas aqui nós temos então a era da igreja, que é exatamente o que nós estamos experimentando. Nós vivemos a era da graça, a era da manifestação do Espírito Santo de Deus. E aí nós temos vários momentos. As 7 cartas às 7 igrejas denotam claramente este período em que a igreja experimenta. A grande maioria dos professores, doutores, mestres em teologias, confirma que nós vivenciamos atualmente a era da igreja de Laodiceia, apesar que há muita controvérsia quanto a este ponto, mas o fato é que nós estamos vivenciando, que a igreja do Senhor Jesus Cristo vivencia os últimos segundos. Os últimos segundos na face da terra. 99,9% das profecias bíblicas já aconteceram. O Senhor é fiel na sua palavra. Teólogos dizem que uma grande nave espacial virá nos buscar, que haverá um alinhamento cósmico, e neste alinhamento cósmico, os ruins da Terra, aqueles que não têm a sua energia positiva, serão arrebatados. Ou seja, até os ufólogos confirmam que o arrebatamento acontecerá. E você confirma e está preparado para este momento, que pode ser a qualquer momento, pode ser agora. Então este arrebatamento acontecerá e começará então este momento do encontro do noivo, que é Jesus Cristo de Nazaré, e a noiva do Cordeiro. Mas alguns requisitos acontecerão no tribunal de Cristo. Este tribunal não é um tribunal para julgamento. Este tribunal não é um tribunal para observar se houve ou não a salvação. Este tribunal é um tribunal para a igreja que já foi comprada, lavada, para os santos do Senhor, para aqueles que têm a sua vestimenta mais
pura, mais linda, mais preciosa do que a neve. Este tribunal será o tribunal que nos dará a indumentária adequada para participarmos desta preciosidade que será as bodas do Cordeiro. Oh, aleluia! Meus irmãos, isto é real, isto é presente. Eu estou muito feliz porque eu posso, basicamente, pela fé, tocar na mesa, nas bodas do Cordeiro. É por isso que o Ministério da Ceia foi tão gentil em preparar esta mesa tão linda, tão preciosa, porque é uma representação física, mas é palpável, é real, é verdadeiro. Eu creio, você crê, eu irei, você irá tocar na mesa do Cordeiro. Nós estaremos lá, assim como eu posso tocar nesta mesa. Mas para participarmos, existem alguns requisitos que eu gostaria que você ficasse atento. Então nós passaremos por este galardão, daqui a pouco falarei um pouquinho sobre ele, e aí participaremos das bodas do Cordeiro. Por 7 anos estaremos com o Senhor Jesus, nesta festa preciosíssima, que é um tempo simbólico. O casamento judaico representa aí 7 dias, 7 anos e assim sucessivamente. Mas enquanto nós estivermos nas bodas do Cordeiro, a tribulação e a grande tribulação estará acontecendo aqui na terra. A 70ª semana de Daniel, falaremos um pouquinho sobre isso também. E então nós, a igreja, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, desceremos e participaremos, obviamente, deste ato tão extraordinário que é a segunda vinda de Cristo, juntamente com a igreja. Portanto, arrebatamento não é a mesma coisa que segunda vinda de Cristo. Deixa isso muito claro no seu coração. Nós seremos arrebatados em 0,078 milésimos de segundo. A igreja subirá. E então passaremos pelo tribunal, passaremos pelas bodas, voltaremos com Cristo Jesus, aí sim, todo olho verá, será algo extraordinariamente, retomaremos para o julgamento das nações. Abrindo um parênteses aqui, em janeiro, o mês todo de janeiro, esta igreja receberá aqui na Escola Bíblica Dominical um professor, um escatologista, um professor que tem vários livros nesta área apocalíptica, escatológica. Ele estará conosco em todo o mês de janeiro na Escola Bíblica Dominical. Cada passo, cada detalhe, tudo isso aqui tem muitas informações que seria necessário meses para estudarmos. Então se prepare na sua agenda, você estará aqui conosco. Enfim, sobre as bodas do Cordeiro, vale a pena pensarmos algumas situações. Por exemplo, o que acontecerá antes das bodas do Cordeiro, entre o arrebatamento e as bodas? Eu já mencionei para você que acontecerá este tribunal de Cristo, conforme Mateus capítulo 16, versículo 27, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Neste tribunal de Cristo receberemos o nosso galardão, mas receberemos também um traje para a festa, um traje especial. O galardão, existe vários estudos que nos provam, vários estudos teológicos, que deixam muito claro que a nossa ação, a nossa reação, a nossa vivência cristã, o nosso falar, o nosso pensar, as nossas obras, tudo isso será julgada e transformada em galardão. O galardão pode ser uma coroa, o galardão pode ser um reconhecimento diferenciado. Existem vários pensamentos teológicos que exemplificam o que é o galardão. Mas o fato é que nas bodas do Cordeiro nós já estaremos recebendo da parte do Pai esta recompensa pelo que somos, pelo que exercemos, pelo cristianismo que vivenciamos aqui. Mas não apenas o galardão, recebemos também esse traje nupcial.
Você veja que Jesus Cristo, quando se refere a este evento, ele menciona uma parábola, e naquela parábola os convidados foram chegaram os convidados, e de repente encontra no meio daqueles convidados alguém que está vestido inadequadamente. Mas aqui, neste momento, neste evento, nas bodas do Cordeiro, não haverá possibilidade de chegar diante desta festa com um traje nupcial diferenciado. Por quê? Porque o nosso mestre tem uma vestimenta exclusiva para cada um de nós, e nós seremos adequadamente trajados para esta festa. Então você já tem aí o seu galardão, você já tem o seu traje de festa, mas você receberá também algo extraordinário aqui. Um novo nome. Um novo nome. Seremos reconhecidos pelo nosso novo nome. Sempre quando alguém me liga, principalmente aqueles marqueteiros, Senhor Edmar, é o Senhor Edmar. Eu falo, por enquanto é o Senhor Edmar, porque daqui uns dias eu receberei um novo nome. E esses dias alguém nessa área aí falou, Glória, eu também vou receber um novo nome. Eu falei, então você é serva de Deus, né? Sou serva de Deus. Nós cremos firmemente que isto acontecerá. Bom, quem são os convidados para esta boda? Aí nós temos Mateus 8:11, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, ou me acompanhe aqui na tela, e veja comigo a característica, quais são as pessoas convidadas para este evento tão extraordinário. Mateus capítulo 8, versículo 11. Coloque aí na tela, por favor. E digo a vocês que muita gente... Tem algumas versões que diz assim, milhares e milhares e milhares e milhares, e eu vou um pouquinho mais além, eu digo que bilhões de pessoas, bilhões chegarão do leste e do oeste, não é exagero quando eu digo bilhões, chegarão do leste e do oeste, e se sentar-se-á à mesa do reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. E aqui vem uma curiosidade extraordinária. Talvez você chegue neste momento, ao momento de assentar-se, ao momento de celebrar, e você queira perguntar para Moisés, como é que foi aquele ato extraordinário quando você tocou com aquela vara, com aquele cajado e o mar se abriu? Talvez você tenha curiosidade de encontrar com Elias e Eliseu e fazer-lhes perguntas em relação ao seu ministério. Talvez você se encontre com Jonas e diga, Jonas, por que você foi fugir? Talvez você se encontre com Obadias e fala, Obadias, como é que foi a profecia que você mencionou, aquele povo tão rebelde? Talvez você tenha esta curiosidade de encontrar-se com o seu pai, com a sua mãe, que passou para o seio de Jesus, mas eu quero dizer para você, neste momento, provavelmente Moisés, provavelmente Josué, alguém irá perguntar para você, olha, você me fez tantas perguntas, mas agora eu te faço uma pergunta, como é que foi viver com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus dentro de vocês? Como é que foi extraordinário ter o Espírito Santo de Deus mobilizando a igreja? Como é que foi isso? Conta para mim, porque eu não experimentei. Mas nós experimentamos isto. Nós experimentamos a dinâmica, o poder extraordinário do Espírito Santo nos mobilizando. Isto é algo celestial. É algo eterno. É por esta razão que nós já, tempo presente, vivenciamos as bodas do Cordeiro. O nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança. Nós nos movemos para este momento tão especial. E este casamento, ele está mencionado, aliás, vamos mais uma referência, Efésios 5:27. Deste povo que estará nesta bodas do Cordeiro. Efésios 5:27. E fez isto para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. Isto aqui é Jesus Cristo
falando de você, falando de mim. Ele deseja que nós estejamos lá com estas características, puro, sem defeito, sem mancha, e nós estaremos lá. E ainda referendando este tema, os convidados, eu quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome destas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que eles pertencem a mim. Você tem um dono, você tem uma marca, você tem uma exclusividade, você pertence a um reino eterno, você é propriedade exclusiva do eterno. Ele criou os céus e a terra, mas a coroa da criação foi você, e por isso você e eu pertencemos a Ele, e que Satanás ouça isto, porque nós somos lavados, remidos e comprados com sangue precioso. Não foi ouro nem prata, mas foi a sua própria vida que nos deu vida, e vida plena e vida abundante. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estaremos lá, nós estaremos lá. Mateus 11 fala sobre este convidado, Efésios fala, Apocalipse fala, Mateus 25 fala do casamento, Apocalipse 22, 17, eu quero que você leia este versículo comigo, que fala sobre este casamento. E o Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isto, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, nós desejamos. E sobre o noivo nós temos diversas referências mostrando Jesus Cristo como um noivo que chama os seus discípulos. Marcos 2, João 3 e outras referências nos mostra que Jesus preparou este momento para os seus discípulos. Muito bem. Quem são os participantes que estarão nas bodas do Cordeiro? Nós até então olhamos o que acontecerá antes das bodas, olhamos o tribunal de Cristo, observamos um pouquinho os convidados, mas agora nós já estamos literalmente no tema, nas bodas do Cordeiro. E aqui existe alguns fatos que eu quero chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, encontraremos nesta festa extraordinária o nosso Senhor Jesus Cristo, encontraremos Deus Pai, encontraremos o Espírito Santo de Deus, e aqui se manifestará de forma sublime, de forma extraordinária, os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis de Deus, que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Por exemplo, a onipotência. Ele é único, exclusivo, e Ele é onipotente. E não há, nunca houve e jamais haverá alguém onipotente. Satanás não é onipotente. Encontraremos também aqui e presenciaremos, experimentaremos a onisciência de Deus, a onipresença, a sua eternidade, a sua soberania, a sua infinitude, a sua aceidade, a sua imutabilidade e a sua unidade. Estas características destes atributos de Deus, ninguém mais tem. Ninguém. Alguns dizem que Satanás tem poder, mas é porque ele copia, ele é falso, ele é mentiroso, ele não tem nenhum atributo, porque Deus não compartilha nenhum dos seus atributos com ninguém. Deus manifesta os seus atributos, que são atributos comunicáveis com a igreja, e que é o que nós experimentamos hoje. Deus compartilha conosco a sua santidade, a sua sabedoria, a sua verdade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua liberdade e a sua paz. Estas características que fazem
e representam o Deus Todo-Poderoso, nós experimentaremos de forma plena lá nas bodas do Cordeiro. Portanto, eu confirmo e afirmo, por convicção plena e pessoal, de que nós não precisaremos perguntar nada para Moisés, sabe por quê? Porque o próprio Deus revelará tudo aos nossos corações. O próprio Deus fará com que tudo seja compartilhado com aqueles que chegarem nas bodas do Cordeiro. E nós estaremos lá com uma noiva de Cristo. E aí, olhando para a noiva de Cristo, ela é representada nas 7 cartas, quando João recebe da parte de Jesus Cristo, diretamente da parte de Jesus Cristo, a revelação extraordinária deste livro, que é o livro que conhecemos como livro Apocalipse. João recebe da parte de Jesus Cristo algumas características de algumas igrejas, ou de 7 igrejas em específico, e estas características nos mostram e revelam que tipo de pessoa, que tipo de igreja participará das bodas do Cordeiro. A igreja de Éfeso, ele diz, olha, participará deste momento especial, aquele que for fiel, ele se alimentará da árvore da vida. A igreja de Esmirna, aquele que não sofrer dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, a característica é que nós comeremos do maná escondido, a pedrinha branca com o nosso novo nome. A igreja de Tiatira, receberemos da parte de Deus a autoridade sobre as nações e receberemos e veremos a estrela da manhã. A igreja de Sardes, aqueles que vencerem, vestiremos o verdadeiro vestido branco. O nome não será apagado no livro da vida. A igreja de Filadélfia será uma coluna no templo de Deus. Nome de Deus será escrito naquele que estiver participando destas bodas do Cordeiro. E a igreja de Laodiceia, nós, os vencedores, sentaremos com Cristo no seu trono. Tudo isto são características das pessoas que estarão participando, da noiva de Cristo que estará neste ato tão extraordinário que é as bodas do Cordeiro. E eu quero crer que, diante de tudo isto, que a Bíblia nos coloca, a palavra nos alerta, diante de muitos e muitos versículos, de dezenas de versículos, diante de várias referências bíblicas, eu quero crer que de fato você tem certeza absoluta que se a trombeta soar, você irá participar deste momento tão maravilhoso. Porque aqui iniciará algo extraordinário. 7 anos maravilhosos. 7 anos de festa, de celebração, de presença do Pai. A luz do sol não será necessário, porque o próprio Deus manifestará a sua luz da justiça. Aqui será uma festa inconfundível, maravilhosamente extraordinária. Nós estaremos com Ele. E aqui eu abro um parênteses. Por exemplo, hoje nós oramos por este irmão que perdera o seu irmão carnal, mas Apocalipse 14, 13. Veja comigo o que acontece aí em Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que disse, escreva isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isto é verdade, responde o Espírito de Deus. Eles descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Este parênteses é para alertar a todos nós que, se por acaso você for antes, você já será recebido nas mansões celestiais. Se por acaso eu ou você, por situações adversas, não formos e não aguardarmos o arrebatamento, nós já seremos recebidos pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos 14, 8
e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, mas eu quero ler com você Romanos 14, 8, que nos prova e que nos mostra exatamente que o período intermediário, como alguns manifestam, ele não tem uma procedência bíblica. Por quê? Porque nós iremos e estaremos, os que morrermos antes do arrebatamento, nós estaremos com Ele. Se vivermos, é para o Senhor vivermos. Se morrermos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivermos como morrermos, somos do Senhor. É por isso que alguns afirmam que, e a própria Bíblia menciona, que o servo de Deus, lavado e remido com o sangue do Senhor Jesus Cristo, não experimenta a morte. Porque nós passamos desta vida para uma vida melhor, para os céus, para o Senhor Deus Todo-Poderoso. E por esta razão, nós vivemos nesta era da graça, mas de olho nas bodas do Cordeiro, de olho no arrebatamento. Mas enquanto aqui estivermos, enquanto aqui servirmos ao Senhor, precisamos entender que é constantemente um desafio, o preparo de adornar, o preparo de nos vestir. O Senhor Jesus Cristo já conquistou para nós, não há dúvida quanto a isto. Você não irá para o céu, você não será arrebatado pelas suas obras, mas nós seremos arrebatados pela graça, misericórdia, pelo amor extraordinário do Senhor Jesus Cristo, e ponto final. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos mais do que nunca, como igreja, como povo do Senhor, deixarmos o amor de Cristo transparecer em nossas vidas, deixarmos a comunhão do Senhor fazer parte do nosso dia a dia, permitirmos a pureza, a esperança, a santidade, e nós precisamos entender que isso faz parte da igreja que é escolhida para ir para as bodas do Cordeiro. Mas eu seria irresponsável se eu não falasse para você que enquanto esta igreja participa das bodas do Cordeiro, algo terrível estará acontecendo aqui. Portanto, você precisa ter certeza, em Cristo Jesus, que os seus ouvidos estão afinados, que há sensibilidade espiritual para ouvir o som da trombeta. Por quê? Porque se você não tiver esta certeza, a tribulação iniciará aqui, e quando nós olhamos esta primeira metade da 70ª semana, 3 anos e meio, haverá aqui um movimento tão ruim, tão desastroso, que nunca houve e jamais haverá na face da terra. Alguns estudiosos, alguns teólogos, tem uma base teológica dizendo que nós já estamos vivendo a tribulação, mas isto não tem base bíblica, porque após o arrebatamento, quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro, aí sim, o primeiro selo se abrirá, o cavalo branco, o segundo selo se abrirá, o cavalo vermelho, a terceira guerra, o terceiro selo se abrirá, o cavalo preto, a fome, mas é fome, 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 não se compara à fome que hoje este mundo experimenta. E olha que hoje nós já temos aproximadamente mais da metade da população não tem alimentação adequada, e 1/3 da população já experimenta escassez e fome. Eu não estou falando de fome de ter arroz, feijão para comer. Estou falando de fome de não ter o que comer. Se você visita o continente africano, você entenderá o que é ser e ter escassez de alimento. Sabe, apenas um pouquinho de farinha que é mexido e faz aquele bolinho que é a refeição do dia. Isso quando tem.
Mas na tribulação, isso será intenso para todo mundo. O quarto selo será aberto, o cavalo amarelo, e será a peste. Se nós experimentamos aí uma pandemia, foi apenas o início, foi apenas um resquício do que acontecerá na tribulação. E este quarto selo já com certeza apontará para a grande tribulação, onde haverá a manifestação do anticristo, haverá a manifestação e ele será morto. E a grande tribulação abrirá estas portas para o falso profeta, e tudo isto acontecerá enquanto nós, os servos do Senhor, estivermos celebrando o Senhor. Mas aqui também acontecerá o primeiro toque da trombeta, que cairá saraiva de fogo do céu, o segundo toque da trombeta, que montanha de fogo será jogado no mar, o terceiro toque da trombeta, a estrela do absinto cairá, o quarto toque da trombeta, o sol e a lua se escurecerão, o quinto toque da trombeta, o poço do abismo se abrirá, o sexto toque da trombeta, os 4 anjos virá sobre o rio do Eufrates, a sétima trombeta tocará, a grande voz do céu, o julgamento das taças e muitas outras situações catastróficas acontecerão aqui, e muitos homens, a Bíblia diz que o ser humano buscará a morte e não poderá encontrá-la. Tudo isto acontecerá. E hoje, agora, neste exato momento, o Espírito Santo de Deus renova a nossa esperança e nos mostra que nós, lavados, remidos, comprados com o sangue do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos celebrando com o Senhor. Estaremos junto com Ele, exaltando, louvando, junto com milhares e milhares e milhares de anjos. Será algo precioso, algo maravilhoso, algo extraordinário. Algo extraordinário. Você precisa desejar isto, você precisa chorar por isto, você precisa clamar, ora vem Senhor Jesus. Você precisa entender que o que você está vivendo agora é passageiro, que este sofrimento que você está passando é coisa que vai ficar, que irá permanecer aqui, mas muito em breve, num piscar de olhos, 0,078 milésimos de segundo, nós seremos arrebatados e tudo isso aqui irá ficar. Oh glória! Oh glória a Deus, aleluia! Isto é graça, isto é misericórdia, isto é manifestação de amor, isto é antecipação daquilo que Deus preparou desde a eternidade para a igreja contemporânea, para mim e para você. Seguindo este alerta da tribulação e grande tribulação, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Olha só, existem 2 referências bíblicas que deixam claríssimo que não há sombra de dúvida. Aqui, nestas 2 referências bíblicas, o Espírito Santo de Deus revela tanto ao apóstolo Paulo quanto a João. O Espírito Santo revela com detalhes, sem rodeios, papo reto. E não há dúvida quanto a isto. Não há dúvida quanto a isto. Assim como eu posso tocar nesta mesa, assim como eu vejo você, não há dúvida que as pessoas que se enquadram nestes 2 versículos, seja rico, seja pobre, seja estudado, seja acadêmico, seja doutor, seja mestre, seja pastor, seja presbítero, evangelista, diácono, seja líder, não interessa, se eu ou você nos enquadrarmos nestes 2 versículos, nós estamos na pior zona de perigo que existe na face da terra. Veja o que diz,
1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. A minha versão aqui diz um pouquinho, essa aí mesmo. Não sabeis que os maus não têm parte. Vou ler a minha versão aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Portanto, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não devemos errar. Não devemos ser devassos. Não devemos ser idólatras. Não devemos ser adúlteros. Não devemos ser efeminados. Meus irmãos, essa semana eu estava me lembrando que nós saímos, um grupo de pastores, saímos de Goiânia e participávamos de congresso de pastores que outrora, saímos de Goiânia até aqui, passávamos final de semana aqui, nos alimentando da palavra de Deus, de pastores que ensinavam a palavra de Deus e que hoje ensinam totalmente, erroneamente a palavra de Deus, mas eles não se enganem, e nenhum ser humano se engane, os efeminados, nem os sodomitas, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não existe meio termo. É por esta razão que o Espírito Santo de Deus nos ama de tal forma que tem zelo, que tem ciúme e que nos avisa antecipadamente e nos mostra, claro, como a luz do sol, que estas qualidades de pessoas, este tipo de pessoa não herdará o reino de Deus, e ponto final. Deus é amor, de Gênesis a Apocalipse. Se você olha lá no Éden, o próprio Deus se manifestou, trouxe uma nova vestimenta. Se você olha lá no Êxodo, nós observamos que Deus, o próprio Deus, fez questão de estabelecer um tabernáculo e tabernacularizar, avizinhar, congregar com o povo. Nós olhamos lá em Mateus, o próprio Pai, o Verbo vivo de Deus, veio, desceu, conviveu, revelou a nós a única e exclusiva palavra de Deus, revelada e inspirada por Ele. Isto tudo é amor, para que nós fôssemos livres de tudo isto. Apocalipse 22, 15. Veja só o complemento desta palavra. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães. Eu fui pesquisar um pouco sobre esta palavra, os cães, e o que a maioria dos teólogos concordam com esta palavra e que me deixou um pouco assustado é que o original desta palavra traz a ideia de líderes religiosos que se parecem com ovelhas, mas na realidade são cães. Líderes religiosos, não vou dizer pastores, porque eu estaria fechando um pouco a possibilidade, mas estes cães referem-se a líderes religiosos que receberam da parte de Deus os cordeirinhos, as ovelhas para cuidar, e então estes profanadores preferem cuidar de si, preferem sugar das ovelhas, e eu já vivenciei isto em alguns ministérios, onde os líderes religiosos viviam banqueteando dia após dia, e as ovelhas passando fome. E não é incomum, principalmente nesta nação tão grande, tão próspera, nós observamos homens e mulheres que têm um chamado de Deus para exercerem o sacerdócio, para exercerem o pastoreio, para cuidar de ovelhas, mas no entanto preferem e fazem a opção de cuidarem de si mesmo. Judas deixa isto muito claro, que são estrelas errantes. Que Deus nos livre, que Deus nos livre, líderes que estamos aqui, líderes de ministério, pastores, que o Senhor me livre disto.
Que o Senhor me livre disto, porque ser pastor é ser oposto, porque quem é oposto, infelizmente, ficará de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem. Por que os feiticeiros? Porque pasmem vocês, às vezes nós encontramos, e olha que a nossa igreja ainda é uma igreja de porte médio. Uma igreja de 6.000 membros é uma igreja de porte médio. Nós temos igrejas no Brasil com 15, 20, 30 mil membros. E isso estou falando em uma única congregação, não estou falando de campo ministerial. Mas pasmem vocês que numa igreja como a nossa, nós ainda encontramos homens e mulheres que se declaram servos de Deus, mas que, no entanto, quando as coisas apertam, corre para a mãe de santo, corre para o terreiro para pedir uma revelação. Pasmem vocês, às vezes nós ainda encontramos homens e mulheres com estas características, provavelmente se enquadrarão neste quadro de feiticeiros, os que se prostituem, e aqui não está falando apenas de prostituição física, não está falando apenas de um relacionamento sexual ilícito, não está falando apenas deste ato carnal, mas aqueles que se prostituem espiritualmente, aqueles que profanam o altar do Senhor, aqueles que fazem da casa do Senhor um lugar profano. E olha que existem milhares e milhares e milhares de portas que eram antigamente casa verdadeira, maná do céu, pão do céu, Betel, e que hoje são profanadas. Estes ficarão de fora. Ficarão de fora os homicidas. E aqui existe um perigo que eu quero que você preste atenção. Homicida não é aquele que tira uma arma branca e mata o seu colega, mata alguém fisicamente somente. Os homicidas se enquadram também na perspectiva emocional. Tem alguns irmãos, alguns servos de Deus que têm prazer em matar os outros emocionalmente com uma palavra maldita, com a palavra de arrogância, com a palavra de inveja, com a palavra de ciúme, com a palavra que não procede do trono do Pai. São homicidas e precisam se consertar, precisam pedir perdão. Precisam se perdoar, porque senão, infelizmente, enquadra neste quadro tão terrível e tão verdadeiro e realista. Os idólatras ficarão de fora e qualquer... Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira, igreja? O Senhor Jesus nos orienta que nós, uma vez lavados e remidos no sangue de Jesus, a nossa palavra é sim, sim e não, não. Passou disso, é do pai da mentira. E estes mentirosos que cometem mentira ficarão de fora também. Pastor, mas o senhor não acabou de falar que a salvação é por meio de Jesus Cristo de Nazaré? É óbvio que é. E nós não entraremos aqui na questão predeterminarista, se perde ou não perde a salvação, mas nós estamos falando exatamente que estas duas fotografias representam nitidamente aqueles que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. E isto é um filtro, isto é um scanner para mim, para que eu observe neste espelho, que é a Bíblia Sagrada, e perceba se há algo que se enquadra dentro destes dois protótipos, eu preciso consertar e sair desta situação. E isto é graça, isto é salvação, isto é redenção, isto é Jesus Cristo que morreu ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos sim participar livremente em Cristo Jesus das bodas do Cordeiro. Esta é uma palavra de esperança. Esperança, normalmente, ela produz mudanças profundas de dentro para fora. De dentro para fora. Tudo já está preparado. Tudo já está preparado. O Senhor Jesus
deixou isto muito claro, que tudo já está preparado. Vivamos de forma decente, vivamos alertadamente, vivamos em situação de alerta, façamos e permitamos que o Espírito Santo de Deus passe esse filtro em nossas vidas, porque ainda é graça, ainda é misericórdia, ainda é amor, ainda é perdão, ainda é redenção, ainda é justificação, ainda é santificação, ainda é presença do Pai, ainda é tudo isto que a graça nos proporciona. Mas a partir do momento que o arrebatamento acontecer, a partir do momento que a noiva do Senhor subir, infelizmente aqueles que ficarem irão participar da tribulação e grande tribulação, e isso não foi feito para você. Isso não foi feito para você. Vamos colocar de pé. As bodas do Cordeiro devem ser, e eu digo aqui com muita segurança e certeza, e não me oponho a esta palavra, que as bodas do Cordeiro deve ser o momento mais aguardado por todos nós que somos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. Independentemente da sua postura teológica, independentemente das suas correntes teológicas, eu e você devemos ter este compromisso de desejar e aguardar o arrebatamento e as bodas do Cordeiro. A verdade é que esta festa não será cancelada. Tenha isto no seu coração, tenha isto na sua mente. Esta festa não será cancelada. Este grande dia chegará. Não há e nunca houve, jamais haverá dúvida quanto a isso. Esse grande dia chegará. E a minha pergunta para esta noite, para você, é exatamente esta: você participará desta festa ou você participará deste tempo de angústia? Jesus Cristo já conquistou tudo para você. Jesus Cristo já entregou para você o passaporte para a eternidade. Lá na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue e disse: olha, vinde a mim, vinde a mim, eu não rejeitarei. Então nós temos hoje a opção de dizermos firmemente no nosso coração: eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. Ora vem, Senhor Jesus.